Marcos, capítulo 12, dos versos 28 a 34, há uma narrativa que eu gostaria de compartilhar com você. Diz o texto sagrado: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Certamente você já ouviu ou expressou a frase: bola na trave não ganha jogo. Na realidade, este escriba apresenta grandes atitudes dignas de serem imitadas. Mas ao final o que houve de Jesus é: você não está longe do reino de Deus. Falta mais alguma coisa. Que atitudes esse escriba demonstrou à luz desse texto, mas que não foram suficientes para a sua salvação? Número 1, ele se aproximou de Jesus. Diz o texto sagrado que ele se aproxima de Jesus. E a semelhança deste religioso, muitas pessoas têm se aproximado de Jesus achando que isso é suficiente. Mas não é suficiente, não basta aproximar-se de Jesus. Mas note o que diz o texto ainda, que o escriba gostou das palavras de Jesus. Ele chega a dizer, percebendo que Jesus havia respondido bem. A resposta de Jesus foi convincente. Aquele escriba gostou da resposta de Jesus, das palavras de Jesus. A semelhança desse escriba, muitas pessoas gostam das palavras de Jesus, mas é necessário mais do que gostar, nós precisamos experimentar as palavras de Jesus. Mas note o que diz ainda esse texto, que ele admirou Jesus. Ele diz o seguinte: muito bem, mestre. Algumas pessoas admiram Jesus, admiram as palavras de Jesus, mas não basta ser um admirador de Jesus. E note que diz ainda o texto que o escriba diz: com verdade disseste. Ele concorda com Jesus. Mas não basta concordar com as palavras de Jesus. Muitos concordam com Jesus, mas não vivem as palavras de Jesus. Mas há uma outra coisa interessante nesse texto. O escriba, ele repete com precisão as palavras de Jesus. Ele conhece Deuteronômio 6, ele conhece Levítico 19, ele é capaz de recitar as palavras de Jesus. E a semelhança deste escriba, muitos são capazes de recitar em versículos bíblicos, textos bíblicos, mas isso não é suficiente. O que ele ouve de Jesus é: não estás longe do reino. Eu queria que você entendesse uma coisa hoje. Muitos têm se aproximado de Jesus, muitos têm se aproximado das igrejas, muitos têm gostado das palavras de Jesus, muitos são admiradores de Jesus, muitos concordam com Jesus, conhecem partes da palavra, mas Jesus quer mais do que ser admirado. Jesus quer mais que recitemos palavras soltas. Ele quer que nós o reconheçamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Lembre-se disso.
bola na trave não ganha jogo. Não bastam atitudes como estas do escriba se não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Como diz uma parte de um dos nossos cânticos do cantor cristão, tão perto do reino, mas sem salvação. Bola na trave não ganha jogo. Gostar de Jesus, da sua palavra e se aproximar dele sem aceitá-lo como o Senhor e Salvador é bola na trave. Tão perto do reino, sem salvação. Deus fala, fala fácil e repete.